E eu recebo um outro mineiro aqui também, da maior qualidade, é o pesquisador-chefe da Embrapa Gado de Corte, nosso amigo do canal do Boi há muitos anos. Tudo bem, senhor Totti? Como vai o senhor? Eu estou muito bem e muito satisfeito de retornar aqui no Mais Pecuária, na sua companhia do João. Mineiro de raiz, né? Graças a Deus, da Mata dos Fernandes, Patos de Minas, Minas Gerais. Patos de Minas. Obrigado. E da UFV, Universidade Federal de Viçosa também, né? Esse ano completa 50 anos de formatura e estou pensando em ir com o mesmo terno. Será que eu topo? Tem um colega que falou, se você chegar com o raio desse terno aqui, nós vamos te julgar nessa represa aqui. Você vai, todo mundo vai... Ninguém está assim, né, com essa estampa. Graças a Deus, estou assim até hoje. Bom, o Totti vai falar do seguinte assunto. Tudo bem, João Pedro? Tudo Obrigado bem, também pela participação aqui. Começou hoje, né, Totti? Segue até sexta-feira agora, dia 18, o curso de melhoramento genético de gado de corte, promovido pelo programa Embrapa GenePlus, em Campo Grande. É um evento presencial. Ele capacita participantes no uso, aí que está a coisa interessante, das melhores e mais atuais ferramentas e tecnologias aplicadas na seleção do gado e tem como foco a sua aplicação na realidade dos criatórios, que é outro assunto importante. Tem a teoria, tem a ciência comprovando as pesquisas e tem a prática no dia a dia das propriedades. É possível fazer esse casamento, Totti? Olha, é possível e dá certo demais da conta. Tá? Hoje mesmo eu estive lá na abertura do evento, né? E muito satisfeito, Zaidan, porque ao longo da nossa história, nós inclusive fomos pioneiros no lançamento do sumário de touro no Brasil, parceria com a BCZ. Esse ano faz 40 anos do primeiro sumário de touros. A gente é preocupado com a ciência, a tecnologia, mas ela precisa ir para o campo, senão não dá o resultado na cadeia produtiva. Sentido, né? E esses cursos, Zaidan e João, são muito importantes. Desde o início até hoje, nós fizemos 32 cursos presenciais. Aí veio a pandemia, nós paramos, aí fizemos muita coisa à distância, né, pela internet e tudo, né, João, essas lives e tudo, né? E agora estou feliz pra caramba de ter voltado a ser presencial de novo. Então é um conteúdo muito bom, com muito conceito, mas muita prática também. Além desse curso, Zaidan, nós também fizemos os itinerantes Brasil afora. Por quê? Porque às vezes é difícil a pessoa ficar 3 dias aqui direto. Então nós já fomos, meu amigo, para Bahia, para Mato Grosso, para Rondônia, Acre, Pará, Tocantins, enfim, nós já rodamos principalmente esse Brasil central pecuário, levando essa informação cheia de ferramenta na mão do criador e do técnico que também presta serviço ao sistema produtivo, né? Enquanto você fala, o João Pedro também vai falar, nós separamos imagens de arquivo de eventos na Embrapa para mostrar até a importância de ser um evento presencial, diferente do evento que chega às vezes é frio um pouco pela internet, presencial, né? Não tem outra aquele calor de estar junto do pesquisador, mais um pesquisador, conversando com outros colegas também. Trocando experiência. Trocando experiências. São imagens do Centro de Pesquisa de Gado de Corte, da Embrapa, em Campo Grande, onde o gado está, nós temos Nelore aí, mas tem outras raças, outras tantas raças. Perfeito. Tem o Cindy, tem o Brangus, que mais? Tem o Canchim. Né? Nós atendemos hoje 10 raças 10 no total. raças, então. Tá. Só para ilustrar zebuínas, compostas e taurinas. Que bom. João Pedro. Totti, hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Sim. O que vocês da ciência trouxeram na pecuária um avanço fantástico em termos de fazer esse animal, ele aproveitar um pasto, aproveitar um capim e transformar numa proteína de alta qualidade, como é o caso da carne e do leite. Perfeito. Na tua opinião, quais são os pontos que mais se destacaram nesse avanço dessa questão que hoje no mundo inteiro há uma insegurança, tanto na questão alimentar como na questão climática? Como é que esse avanço da pecuária brasileira pode estar ajudando nesse aspecto? João,
Eu cheguei de viagem essa madrugada, tá meio mareado ainda, não lembrava que o dia de hoje é dedicado à alimentação. Dia mundial. Então vem muito, digamos assim, importante e para o Brasil um marco fenomenal. Por quê? Na verdade, João, o que importa hoje em dia, a gente fala de carbono, fala de gás de efeito estufa e tudo mais, mas enfim, o que é mais importante do que isso? É a sustentabilidade dos sistemas produtivos e alimento na mesa. Esse é que é o importante. O resto, Zaidan, vem como meio da gente melhorar a sustentabilidade. E o Brasil, João, além da carne, em todos os demais produtos que compõem a mesa do brasileiro, nós temos um dado importantíssimo. Hoje, o valor da cesta básica está a metade do que era há 50 anos atrás. Mas é importador de alimentos, né? O Brasil importava alimento, arroz, feijão, trigo, Carne, né, produtos carne lácteos, frutas, carne, não é? E agora, meu amigo, você vai em qualquer cidadezinha aí, você vê que lá o mercado está bem abastecido. E, João, aumentou a produção, o preço cai. O primeiro beneficiário, Zaidan, dessa transformação toda foi o cidadão brasileiro. Então ele tem fartura, compreendeu? E agora nós estamos trilhando esse caminho aí e mostrando que o Brasil, pela graça de Deus de ser um país tropical, ganha também na questão da sustentabilidade, entendeu? E um caso interessante, até lembrei quando eu fui lá na Scott Consultoria, convite deles, né, de que a gente aprendeu, João, e foi pela superação de desafios. Você perdeu essa palestra, que você estava lá e veio embora, né? Mas a primeira coisa que eu mostrei, Zaidan, que o Norman Borlaug, aquele famoso cientista americano, Prêmio Nobel da Paz, é o pai da Revolução Verde, né? Veio aqui na época da Embrapa recém-criada, visitou a Embrapa lá com o nosso primeiro presidente, Irineu Cabral. Na hora que levaram ele para o campo para conhecer ali o CPAC, a hora que ele viu o Cerrado, falou, olha, sinto muito, mas isso aqui não vai dar muita coisa, não. Ô, Zaidan... Isso aqui, 40 e poucos anos? Não, isso aí em 1973, 74, tá? Quase 50 por aí. 50 anos. Aí o que acontece? Na verdade, ninguém deu muita bola para o que ele falou e escutamos muito, especialmente, o nosso primeiro chefe-geral aqui, porque o modelo de inovação dele era o seguinte, olha, meu caro, primeiro, vamos acabar com a fome do gado na seca. Não tem condição de continuar desse jeito. E outra coisa, João, a pesquisa começa no produtor e termina no produtor. Ou seja, lá você busca os problemas e depois você leva a solução. Então nós aprendemos a fazer isso e junto com a cadeia produtiva como um todo, políticas públicas, né, ciência e o homem do campo, etc., fizemos essa transformação fenomenal, conquistando o cerrado, né, aumentando a capacidade de suporte, e aí na nutrição, na saúde, na genética, na gestão, nós fomos contribuindo para reduzir o ciclo do sistema por alimentação adequada e animais também geneticamente mais precoces. Avançados. Por isso que está aí, graças a Deus, esse sucesso no mundo todo. Que bom. Viva a braquiária também, né? Que Viva a braquiária. Nessa época para cá veio. Exatamente. E vocês têm uma participação muito grande nisso. O primeiro cultivar, o marandu, que faz 40 anos agora, está em mais de 50 milhões de hectares no Brasil. E, além dele, nós tivemos, no total, 12 cultivares de gramíneas, braquiária e pânico, né? E agora no forno mais 2 aí que está para sair. Tá? E vocês são a prova de que se o pasto for bem manejado, ele pode permanecer e pode até ficar melhor. Porque o marandu é uma prova disso lá no campo de pesquisa. Que está no campo nosso até hoje. E além do mais, Zaidan, ao longo do tempo, nesses percalços todos, né, primeiro foi a gente vencer o vaticínio, né, do Norman Borlaug, que, aliás, voltou no Brasil e pediu desculpa, tá? Então, é um homem honrado. Ele, desculpa aí que... Né? Me enganei. Mas depois, Zaidan, ao longo do tempo, menos de 30 anos depois desse início, o Brasil passou a ser o maior exportador mundial. Hoje é disparado. Disparado. É o dobro do segundo desde lugar. 2004, além de primeiro garantir o mercado interno. Você entendeu? Só que a liderança incomoda. Aí vieram as críticas. Entendeu? O pessoal da Irlanda, né, João? Da Europa, falando que, pô, esse gado de vocês nem boi não é, isso é bicho, etc e tal.
o Reino Unido falando, olha, vocês são bons em tudo, gasta menos do que nós, contamina menos o solo, a água, etc., mas vocês produzem 75% a mais de gás de efeito estufa do que nós aqui. Então aí nós começamos a estudar a questão. Primeiro foi a equação matemática de predição da emissão de metano de cada animal, para ver quanto é que é. Isso está bem adiantado? A carne, carbono, metano zero, como é que estão as pesquisas? Eu chego aí daqui a pouquinho. Primeiro foi o metano, né, que é um dos principais gases de efeito estufa. Depois, Zaidan, vem o CO2. E aí 2 colegas nossos, né, voltando lá do encontro de integração lavoura-pecuária, floresta, estava lá na Colômbia, depois de conhecer Costa Rica, que é um país pequenininho, mas dá show em questões ambientais. Lá, cada capãozinho de mato que você deixa, cada hectare, é $60 na mão do produtor rural. Você entendeu? Está muito mais avançado do que nós. E aí os 2 colegas, o Giolo e a Fabiana, tomando café lá num congresso lá em Medellín, lá na Colômbia, caiu a ficha e falaram, poxa, peraí, ué, né? O metano está sendo encaminhado pelo cálculo. Agora, tem um outro gás importantíssimo, que é o CO2, que faz parte desse contexto do sistema de produção. Porque o que a fotossíntese faz? Ela pega o CO2 da atmosfera, né, converte em carboidrato, que fica na estrutura da planta, né, e vai para as raízes e tal. Né, o boi vai lá, come o capim, transforma em carne e leite, né, João? Devolve carbono pelo estrume e devolve pelo metano que é emitido no processo da ruminação. Mas esse metano está se provando agora, né, que 12 anos depois ele se converte em CO2. Então, o sistema é um moto contínuo e a pecuária está inserida nele. Zaidan, o carne carbono neutro, o que é? É quando você consegue zerar, digamos assim, equilibrar todo o metano emitido pelo boi. Mas aí precisa do componente florestal, porque o componente florestal, ele capta e fixa mais carbono, por conta do tronco das árvores. Retém o carbono. Retém o carbono. Nós temos, inclusive, imagens de arquivo que mostram isso também na prática. E isso tudo é provado com os estudos, né, bioquímicos e de cálculos, matemática, etc., para colocar nessa forma. Agora, com a pastagem, tirando o componente florestal, ela não zera totalmente, mas reduz drasticamente o efeito do metano, você entendeu? Então, você tendo uma pastagem bem formada, né, num solo bem cuidado, né, a fotossíntese é intensa. E aí você consegue minimizar o efeito do metano. Aí é a pecuária de baixo carbono. Nós estamos mostrando imagens de gramíneas tropicais, então quando você olha o potencial de sequestro integração de carbono com a agricultura. Exato, está vendo o milho aí no meio. Tanto a produção de matéria seca na parte aérea como na parte subterrânea. Sim. Hoje, nesse evento que nós estávamos lá, tinha um produtor de Camapuã mostrando que ele faz ILP invertida, né? Ele faz 2 anos de pastagem e depois entra com grão. Isso. Ele produz mais de 4.000 quilos por hectare de soja no segundo ano. Esse modelo hoje é imbatível no mundo inteiro. Imbatível. Hein, João? E aí você me lembra aqui também, quando você falou do grão, de outro gás de efeito estufa muito importante, que é o óxido nitroso. Então, o que a Embrapa criou para contornar isso aí? Porque o óxido nitroso, ele vem da decomposição de matéria orgânica no solo e também por adubação nitrogenada, né? Sintética, né? Sintética, exato. Aí o que acontece? O risóbio se associa à raiz da soja e ajuda a captar mais nitrogênio. E com isso diminui a necessidade de adubação nitrogenada. Nós fizemos 160 milhões de toneladas, previsão desse próximo ano de soja, sem usar quase nada. Pois é, de adubação. Só com e hoje a Joana Dobenhai, tua ex-colega colega conheci ela pessoalmente. Que ela desenvolveu pesquisa a respeito de uso de micro-organismos para não fazer simbiose, mas se instalar na raiz das gramíneas e fixar o nitrogênio e no ciclo dele liberar para a gramínea. Uma coisa fenomenal, Zaidan. E agora, até nas braquiárias, nós já temos o azospirilo, que é desenvolvido aqui pelos nossos colegas da Embrapa Soja, em Londrina, que faz um trabalho parecido ao do risóbio. Então, meu caro, é braquiária verdinha aí ao longo do tempo e eficiência no sistema todo. Zaidan, não tem país no mundo que possa competir conosco nesse quesito. Então, o que está faltando agora?
nós juntarmos esse conhecimento, divulgar mais para a sociedade urbana, para ele entender o que é isso. E mensurar, né, Zé? Mensurar. Porque isso é um fato importante, mostrar o que acontece mesmo. E mostrar também para a sociedade internacional. Por isso, o Zaidan, que no próximo ano, ano da Dinapec 2025, 50 anos da Embrapa Gado de Corte, e também ano da COP30, nós vamos fazer o Fórum da Pecuária Sustentável, no primeiro dia da Dinapec. Então, já, em Campo Grande? Em Campo Grande, aqui junto. Contamos com vocês do Canal do Boi para ajudar a divulgar isso. Por quê? Nós queremos já juntar... tem data, não? 24 de março de 2025. Vai ser o dia do Fórum da Pecuária. E depois, 25 e 26, a Dinapec lá nas instalações da Embrapa. Agora, Totti, melhoramento genético. Quando você pensa que já se chegou a um ponto de estabilidade no melhoramento do gado, surgem novos estudos, novas pesquisas dizendo o seguinte, olha, tem alguma coisa melhor aí. Que boa lembrança, hein, Zaidan? Só podia partir de um cara experiente igual você. Obrigado. Zaidan, é incrível, até bom uma oportunidade para eu dizer que eu estou muito admirado com o conteúdo do curso atual que está sendo oferecido, por conta do volume de modernas técnicas e também de práticas. Entendeu? Então, começa primeiro com a importância dos fenótipos. O Zaidan, fenótipo é aquilo que você mede no animal. Só que ao longo da história, a coisa vai mudando. Por exemplo, nós já ganhamos muito em peso corporal, agora nós queremos mais precocidade. Você entendeu? Queremos mais eficiência alimentar. E até daqui a pouco nós vamos falar de eficiência no consumo de água. Compreendeu? Vem a ultrassonografia para ajudar a avaliar características de carcaça. Então, ao longo do tempo, Zaidan, os objetivos de seleção vão se amoldando, compreendeu? Por isso a razão de ser, meu caro, que é um trabalho, todo ano você continua trabalhando. E a cada época com as suas demandas, com os seus objetivos, né? Então agora, na época da sustentabilidade, nós estamos dando uma ênfase muito grande à redução de ciclo de produção, compreendeu? E já temos muitos rebanhos aí mostrando que, olha, meus amigos, nós estamos muito prestes, João, até do ponto de vista comercial, de sair da fase de cria e já passar para a terminação. Você entendeu? Por conta dos ganhos de precocidade. Você comentou a respeito da participação do Brasil no mercado externo, na exportação. Sim. Há 4, 5 anos atrás, quando a China veio no Brasil e habilitou mais frigoríficos, e ela falou, eu quero animais com menos de 30 meses. Não tem problema, não. Esse senhor e essa senhora produziram na animais, hora, aproveitaram essa tecnologia e jogaram na criação deles. Hoje a pergunta, emendando o que o João está dizendo, os pesquisadores estão se adaptando às necessidades de mudança. De prontidão. E o pecuarista está assimilando bem? Quer dizer, a pesquisa está chegando e se chega na casa do produtor, ele assimila bem e pratica isso? O Zaidan, se não fosse o produtor rural, nós não teríamos conseguido essa mudança tão grande. Entendeu? Então, na verdade, quem faz a conquista, quem realiza o trabalho é o produtor rural. Agora, na genética, a coisa é um pouco mais lenta, porque primeiro você realiza o melhoramento naqueles rebanhos de seleção. Depois eles vão migrando para a base da pirâmide, nos rebanhos, até chegar nos rebanhos comerciais. Então, agora, hoje, com as biotécnicas reprodutivas, isso aí acelera muito, né? Então, além de touro e monta natural, que leva esse melhoramento lá para os rebanhos comerciais, você tem a inseminação artificial. IATF, né? Com IATF, as biotécnicas reprodutivas. Então, por isso que nós estamos nesse progresso todo. O Brasil é campeão mundial no uso de biotécnicas reprodutivas. Agora, ainda tem muito a fazer, Zaidan, porque, olha, nós ainda temos aí talvez 75% dos fazendeiros que precisam se incorporar mais nesse processo todo. 25% estão ali, ó, na linha de frente, né, fazendo um maior sucesso. Mas nós precisamos incorporar mais, João, trazer esse pessoal para poder... Falta política pública para incentivar esses 75%? Eu acho que falta mais transferência de tecnologia, porque política pública a gente tem. Por exemplo, uma delas que eu admiro muito e tivemos o privilégio de ajudar a construir é o Progenética. O que é o Progenética? É um programa
que possibilita ao pequeno e médio produtor acesso a uma genética de qualidade. Porque ele não consegue disputar no mercado de genética aí aberto nos leilões. Então tem uma política pública. É recurso repassado pelo Banco do Brasil, né, aos produtores, e de maneira que eles possam adquirir touros de genética superior. Mas, Zaidan, precisamos acelerar esse processo. É uma ótima política pública. Precisa mais transferência de tecnologia, informação para o produtor. Especialmente o pequeno e o médio, né? Exatamente. Porque muitas vezes ele não tem escala, ele tem dificuldades de fazer. Uma coisa que seria importante, e eu acho que vocês sempre batem nos eventos de vocês, é a transferência de tecnologia em grupo, porque é muito difícil chegar pessoalmente a todos os produtores. Agora, se o produtor se organizar na região dele, e um grupo dele tiver uma ciência técnica dirigida, sim, ele se organiza, esse produtor, ele vai resolver o problema de equipamento, vai resolver o problema de escala de compra, até a venda dele também. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos que nós temos. A transferência de tecnologia. Nós temos uma tecnologia tropical excepcional, tem que chegar isso na grande massa de produtores. Felizmente, João, nós já temos uma organização muito boa. Talvez a gente precise de ter mais participação, de estreitar mais relações. O Senar tem um trabalho espetacular nessa área de assistência e transferência de tecnologia. Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais junto para acelerar esse processo. Quer dizer, os pesquisadores estão num nível mais adiantado das pesquisas, né? Porque sim, cabe a eles fazer as pesquisas, e o produtor está aqui. Exato. Faltam intermediários para chegar essa tecnologia das universidades, da Embrapa, até o produtor. E eu acho Quem seriam esses intermediários? Porque olha, a Emater seria... Zaidan, o que acontece? Historicamente, o Brasil tinha a Embrater, Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, para fazer esse serviço. E a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, eram as duas co-irmãs, né? A pesquisa continuou e prosperou e continuou fazendo o trabalho dela até hoje. Mas a Embrater foi extinta na época do governo Collor. O Collor achou que cada estado deveria continuar esse serviço, etc. Os estados mais evoluídos continuaram, mas infelizmente a grande maioria não conseguiu. Então esse é um dos problemas, né? O gap dessa assistência técnica aí foi por conta disso. Ao longo do tempo, é claro que outras instituições foram chegando, etc., mas mesmo a despeito do grande papel que o Senar faz, ainda falta um pouquinho mais de informação. O que nota, né, no Centro-Oeste é que os produtores mesmo se organizaram e montaram fundações que pegam o conhecimento de vocês, sim, gerado pela pesquisa, coloca e faz uma demonstração em loco do resultado. Perfeito, Isso, João. É uma das maneiras que... Excelente. Essa integração lavoura-pecuária, por exemplo, você aproveitou muito disso. Muito, né? E principalmente a agricultura, né, A agricultura se aproveitou muito. A agricultura avançou mais porque o pessoal é mais associativista, né? E eu acho que isso falta Agora, na a pecuária precisa a turma se juntar mais e botar... Porque é o tal negócio. E até quando o ministro do Desenvolvimento Agrário veio aqui visitar a Embrapa, eu falei, ministro, ajuda nós a quebrar um paradigma. Porque quando fala pecuarista, já acha que o cara é um latifundiário, um grande empresário. Nada. 92% das propriedades são de até 200 hectares, Zaidan. É tudo, uma grande maioria pequeno e médio. Então, esse negócio de achar que pecuarista é um grande... Não, tem grandes? Tem, porque o Brasil é um país continental, mas a grande maioria é de pequeno e médio proprietário. Eu, num dia desse aí, estava numa reunião da Câmara Setorial da Pecuária de Corte e se discutia lá a questão da rastreabilidade. Uma coisa imprescindível, importantíssima para o Brasil abrir mais caminho. E aí, esbarrava-se naquele ponto. Quem é que vai pagar esse custo? Porque tem um custo inicial, né? Então, João, eu fiz o seguinte, olha, eu dei uma sugestão, quem sabe possa ser emplacado. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir o extrato dos produtores rurais em categorias, do pequeno, do médio, do grande, em termos de evolução, em termos de condição de renda, né, de investimento,
Tem uma grande parte que não precisa, eles fazem por conta própria. Mas, como nós fizemos no passado aqui no Mato Grosso do Sul, qual é a ideia da política pública? É facilitar que a tecnologia seja incorporada no campo. Então, o Estado enxergou isso em 1994 e falou, opa, vamos reduzir um pouco o imposto devido a esse produto, de maneira que esse pequeno incentivo leve o produtor a... E isso, Zaidan, evoluiu uma maravilha. Hoje, o Estado está diminuindo a ênfase no incentivo financeiro e aumentando as exigências na área de sustentabilidade, de meio ambiente. Então, vamos fazer o mesmo para a rastreabilidade? Ou seja, o médio, você tem um incentivo, o pequeno, um incentivo um pouco maior. De maneira que em 2 ciclos de produção, você bota todo mundo na mesma linha e daí por diante acabou. O sistema vai se tocando por si próprio, você compreendeu? Então a gente tem que fazer isso, viu, João? Totti, a integração lavoura, pecuária e mais recentemente com as florestas também, como é que estão os trabalhos, como é que está a participação territorial do Brasil com essas tecnologias integradas na fazenda? Zaidan, a tecnologia mais, digamos, viável, mais prática, é a integração lavoura com a pecuária. Quando você incorpora o componente florestal, aí tem um pouquinho mais de complexidade para manejar tudo isso aí. Você compreendeu? E quando você parte, então, para a pecuária de baixo carbono, a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque a floresta, ela tem que ser... Qual é o destino dela? Compreendeu? Se você fosse analisar só o sistema produtivo, beleza. Mas se você incorpora o destino da floresta também no processo... Tem que ter mercado para isso. Tem que ter mercado para isso. Então, por isso que a integração lavoura-pecuária, de praticamente 20 milhões de hectares que nós temos hoje, eu diria para você que talvez seja aí 85% é de integração lavoura-pecuária. Aí, a hora que você incorpora a floresta, já é um pouco menor. Mas é um sistema também muito importante que faz, digamos assim, mitiga totalmente o metano emitido pelos bovinos, né, nesse sistema. Você falou muito em curso, falou em genética, então agora, semana que vem, tem um curso específico nessa área, né? Perfeitamente. Agora, em novembro, nós vamos ter esse curso aí de integração lavoura-pecuária floresta, né, lá na Embrapa. Prático também? Prático também. Presencial? Sim, presencial. E voltando ao curso, eu quero salientar um detalhe importante nesse curso nosso de genética aplicada. Zaidan, muita ênfase prática. Então, a prática não é só no campo. Eu lembro que nos nossos cursos, que eu coordenei vários deles, né, a prática era ir no campo para fazer avaliação do ponto de vista de conformação frigorífica e do biotipo do animal, que é muito importante. Mas agora nós temos também ferramental muito potente para você fazer o plano de acasalamento, Zaidan. O que é o plano de acasalamento? Você pega cada matriz com as características dela e um banco de touros geneticamente superiores que podem combinar bem com essa vaca. Porque não existe, digamos assim, um touro que seja bom para todo tipo de vaca. Não, cada vaca... Não tem um bombril, não. Não tem bombril. Você tem a melhor combinação possível. E por que precisa de prática nisso, Zaidan? É uma prática computacional. É uma prática de laboratório de processamento de dados. Porque, primeiro, você precisa acertar, digamos assim, o coeficiente de consanguinidade do futuro embrião. Então, você combina o pedigree da vaca com o pedigree do touro. Depois, em função dos dados de valores genéticos dessa vaca, né, para as várias características da fase maternal, desmama, sobriano, carcaça, precocidade e tudo mais, você vai procurando otimizar a combinação de acordo com o valor genético dos touros que você tem. Quer dizer, na monta natural, você só descobriria se acertou ou se errou depois, lá na frente. Não, Agora no computador você... Não, no computador você já faz o planejamento completo. Agora, mesmo em monta natural, Zaidan, você pode também fazer isso. Então, aí depende do produtor rural saber, primeiro, o que eu mais preciso no meu rebanho. Qual é o fator limitante que essa vacada minha tem? Porque aí você vai comprar touro que atenda esse ponto seu. Então, você já está fazendo isso do ponto de vista prático, você compreendeu?
elegendo o melhor touro que combina para sanar as deficiências do seu plantel. Entendeu? Qual é o seu objetivo de produção? É vender bezerro? Ou é vender garrote, vender gado gordo, etc.? Aí você vai procurar touro que combine e acerte isso na vacada que você tem. E com a genômica, esse índice de acerto fica até maior. Aumentou, né? muito, Zaidan, porque a genômica, o que acontece na prática, Zaidan? Porque o segredo da herança está no DNA, certo? Então, quando você analisa só um animal, uma progênie, a mãe e o pai, você tem 3 fontes de informação. Agora, quando você tem a genômica, você passa a ter conhecimento do relacionamento de parentesco desses animais com todos os demais animais parentes dele. E o DNA desse animal ele tá difundido na população. Então, na avaliação genética genômica, você agrega essa informação de parentes de uma maneira muito mais eficiente, viu, Zaidan? Por isso que aumenta a acurácia das medidas. E aí você passa a ter mais confiança de usar animais mais jovens. Porque até então, sem ter genômica, você tinha que esperar o animal ter uma acurácia pelo menos mediana, você entendeu? Para você investir mais nela. 50, 60, 70 filhos, etc. Agora, se o animal está nascendo, o embrião, você, com as informações de genômica, você já tem muito mais garantido do que ele será no futuro. Então, é uma ferramenta extraordinária. Então, a prática lá vai ser prática de laboratório de computação, de exercício, né, de planejamento e também de campo. Que, Zaidan, melhoramento genético sem campo não funciona. Seleção só na base de número, o João não pode dar zebra. Você tem que ver qual é o ambiente. Porque aquela velha equação, o resultado depende da genética, do ambiente, das inter-relações entre a genética e o ambiente. Isso aí vale até hoje, tá? Então nós temos que ter muito cuidado, porque as biotécnicas estão crescendo numa velocidade extraordinária, mas o cuidado que você tem que ter é o seguinte: em que ambiente esse animal vai trabalhar? Compreendeu? Eu tenho levantado isso, inclusive na Expo Genética esse ano, participei de uma mesa redonda muito boa lá, com Pietro, o Cury, o William Cury, né, o Bento lá de Pirassununga, lá da UFMG, o Bergman, né, o nosso amigo José Quian e muitas outras pessoas, porque, João, a evolução das biotécnicas é uma coisa extraordinária. Hoje você coleta óvulos, células reprodutivas até do animal antes dele nascer, você entendeu? Agora, eu preciso pensar, Zaidan, e no Brasil especialmente, que a gente quer privilegiar uma pecuária feita a campo, nós temos que ter muito cuidado para saber se esse animal vai trabalhar bem nessas condições.